pelo direito de escolha. Amanhã, 9 de setembro, será realizado na Câmara dos Vereadores de São Paulo a segunda votação do projeto de lei 349 de 2014, que tem a intenção de proibir modelos de economia compartilhada como os da Uber. Esse e-mail é de 8 de setembro de 2015. E sim, desde 2015, a Uber vem ameaçando sair do Brasil, seja de qualquer cidade, sempre que existe alguma lei tentando regulamentar a atividade de motoristas de aplicativo. E ela trata tudo como proibir, inviabilizar. O engraçado é que ela faz isso desde 2015, nunca saiu de nenhum lugar aqui do Brasil. E digo mais, nunca saiu de lugar nenhum do mundo. Cito um fato muito recente e cômico na Colômbia. Lá fizeram uma regulamentação sobre os aplicativos, a Uber ameaçou sair, disse vou sair. Aí sancionaram a lei lá, aí a Uber disse tchau, fui embora. Não deu nem 4 semanas. A Uber mandou mensagem para todo mundo, voltei. Deve ter voltado com o rabinho entre as pernas e se adequando às leis da Colômbia. A mesma coisa aconteceu em Nova York, na Califórnia, na Inglaterra, na Alemanha, em vários lugares do mundo. A Uber sempre vem com esse discursinho que ela quer que motoristas e passageiros pensem. Ela sempre quer que, caso tenha alguma regulamentação, a Uber está fora, inviabiliza o negócio, não dá mais para o mercado. Ela sempre trabalhou assim no Brasil e no mundo. E hoje, no 5º episódio dessa CPI dos aplicativos, a gente pôde entrevistar, conversar com o Rodrigo Pirajá, que foi a pessoa aqui na cidade de São Paulo, que trabalhava à frente da SP Negócios, que na época conversou muito com os aplicativos para poder ter em São Paulo o primeiro decreto que regulamentou aí os aplicativos e os motoristas de aplicativo também. E o que chamou muita atenção no discurso do Rodrigo Pirajá é justamente que desde aquela época a Uber ameaçava muito em não se regulamentar, não se cadastrar no município, não querer cumprir as regras e sempre puxando para o vou sair de São Paulo. O que mais me impressiona é que até hoje, 2021, 6 anos depois, ainda tem motoristas e passageiros que acreditam nessa ladainha da Uber. De vez em quando até vem algum motorista perdido escrever no meu YouTube dizendo quero ver quando a Uber decidir sair do Brasil. E aí eu sempre respondo, se sair não tem problema, tem mais um monte de aplicativos querendo trabalhar nesse mercado e que são ofuscados pela Uber e que eu tenho certeza que fariam muito mais pelos passageiros e pelos motoristas e pela cidade de São Paulo do que a Uber faz hoje em dia. Então não precisa ficar com medo, a Uber vai sair do Brasil, a Uber vai sair de São Paulo. Isso é o que a Uber quer que as pessoas acreditem, mas ela não vai sair. Você sabe quais as cidades do mundo que mais tem corridas da Uber? Eu vou dizer para vocês. Primeiro, talvez você esteja pensando que seja Nova York, São Francisco, Londres, que nada. É aqui mesmo, na cidade de São Paulo. É a cidade que mais tem corridas Uber no mundo. Você sabe qual é a segunda cidade que mais tem corrida no mundo? Rio de Janeiro. Sim, é outra cidade do Brasil. Você sabe qual é a terceira cidade que mais tem corrida no mundo? Cidade do México. Em quarto, vem a cidade de Nova York. Ou seja, das 4 primeiras, as duas primeiras estão no Brasil. Você acha que a Uber vai sair do Brasil sendo o principal mercado dela no mundo? Eu tenho certeza que não. Mas a Uber, 99 e outros aplicativos, eles têm que aprender que eles têm que respeitar os passageiros e também parar de abusar dos motoristas de aplicativo. Hoje, o Ministério Público, ou eu aqui como vereador, ou tantos outros políticos pelo Brasil, estão tentando colocar regras nos aplicativos para que eles parem de abusar dos motoristas de aplicativo, parem de fazer banimentos injustos, para que paguem tarifas decentes para os motoristas, para que realmente contribua para a mobilidade urbana das cidades. É isso o que os políticos de hoje e até o Ministério Público quer. Mas sempre que algum político tenta isso, a Uber vem e diz, vou embora, querem me proibir. E o que eu mais acho engraçado é que tem aí até dando uma espetada em alguns políticos liberalbloides aí, que eu costumo dizer,
que acreditam nesse papo. Às vezes eu vejo posts no Instagram de outros políticos que até gostam dos caras, mas quando entra nesse assunto eles caem na ladainha dos aplicativos. Isso porque a Uber vai lá no ouvidinho, lá no gabinete do político, como já veio aqui várias vezes, mas eu não caio nessa ladainha não, mas vai lá no gabinete dos políticos dizer, olha, se aprovar isso aqui, a gente tá fora do Brasil. Semana passada, o Ministério Público do Trabalho ajuizou uma ação contra Uber, 99, Lavamove e Rappi. Essa ação tem a intenção de reconhecer o vínculo empregatício de motoristas e entregadores dessas plataformas. Aí eu pergunto para você, o motorista ou o entregador quer ter a carteira assinada pelos aplicativos? Tenho certeza que mais de 90% vai dizer que não quer. E eu também não quero. Mas Marlon, você concorda com a ação do Ministério Público do Trabalho? Eu concordo. Mas eu concordo que a ação ela tem um fundamento. O fundamento é como atualmente os aplicativos tratam os motoristas. Hoje, os aplicativos tratam os motoristas como empregados. Então deveriam ser como empregados, mas os aplicativos, eles podem tratar realmente como parceiros. É só mudar o jeito de tratamento. É só os aplicativos fazerem menos exigências aos motoristas e entregadores. E quando eu digo menos exigências, é não abusar dos motoristas e entregadores, que é o que eles estão fazendo hoje. Abusando do jeito que eles estão, aí sim é vínculo empregatício. Então esse tipo de ação do Ministério Público do Trabalho, ela é muito boa para fazer com que os aplicativos mudem o comportamento perante os motoristas e entregadores. Isso que eu acabei de falar é muito importante, porque tem muita gente que acha que simplesmente essa ação é porque motorista e aplicativo tem que ser carteira assinada, empregador, independente do tratamento. O problema não é o negócio, o problema é o jeito que os aplicativos tratam os trabalhadores de aplicativos. Mudando a forma de tratamento, tá tudo resolvido, não tem problema. Porque, em geral, ou você exige bastante e paga carteira assinada, direitos sociais e tudo mais, ou você exige menos, tendo uma relação realmente de parceria, e paga as boas tarifas. O que eu quero é boas tarifas. Para isso, o aplicativo tem que mudar o jeito que ele trata os motoristas e entregadores. E voltando ao assunto da CPI de hoje, o depoimento hoje do Rodrigo Pirajá pôde mais uma vez comprovar isso, onde que para fazer a regulamentação, a Uber nunca colaborou com isso. Muito pelo contrário, sempre tentava impedir, muitas vezes ameaçando sair da cidade de São Paulo. Ficou claro nos depoimentos hoje que, inclusive, o poder público não conseguia conversar com motoristas porque a Uber impedia esse diálogo, justamente para afastar os motoristas da regulamentação. Eu lembro que em 2018, eu estou apontando para lá porque lá é a prefeitura, né? A gente colocou por volta de 3 mil carros no viaduto do Chá na frente da prefeitura para protestar contra a idade veicular. Porque na época a regulamentação estava limitando em 5 anos e a gente queria pelo menos 8 anos. O protesto na época fez eu e outras pessoas aproximar da prefeitura e levar essa reivindicação dos motoristas. Ou seja, mais de 3 mil motoristas tiveram que parar de trabalhar para protestar para isso. Hoje, tanto eu aqui em São Paulo, e eu reconheço outros políticos aí também ao redor do Brasil, estão tentando fazer a diferença, levando essa voz dos motoristas para dentro da política. E é o que eu estou fazendo hoje com a CPI também. E hoje, 16 de novembro, o dia que eu estou gravando esse vídeo, provavelmente vai ser publicado ainda hoje à noite, faz exatamente 1 ano que eu venci as eleições, ou que os motoristas venceram as eleições no ano passado. Confesso que foi bastante satisfatório e com uma grande carga de responsabilidade caiu em cima de mim em 16 de novembro do ano passado, quando eu ganhei as eleições. Eu não digo eu ganhei, né? Eu digo os motoristas ganharam, porque agora a voz do motorista está sendo ouvida através dessa casa na maior cidade da América Latina, onde no que depender de mim, eu vou até o fim para ter justiça para os motoristas de aplicativo que ultimamente estão sendo massacrados pela economia, pelos próprios aplicativos, por passageiros, enfim. Contem sempre comigo. Fique agora com a parte do depoimento da CPI do Rodrigo Pirajá, onde eu pude fazer algumas perguntas para eles. Vejo você no próximo vídeo. Valeu! E foi muito difícil conseguir o credenciamento, por exemplo, da Uber. Ela não queria se credenciar. Ela queria continuar operando de graça, na clandestinidade, e ninguém ia conseguir. Então, foi uma guerra para conseguir que ela se credenciasse. Era preciso entender que era desvantajoso não estar credenciado. Por isso é que precisava tanto trabalhar a inteligência. Não basta receber os dados, né? Os dados pelos dados não é suficiente. Era importante dar uma inteligência, um trabalho gerencial aos dados. Obrigado, presidente. Bom dia, hoje até boa tarde, Rodrigo Pirajá. Muito obrigado pelas suas contribuições aqui hoje.
Minhas perguntas vão mais no sentido de tentar entender também como que os aplicativos pressionaram e mudaram a forma como o decreto foi feito. Perfeito? E gostaria de ponderar, inclusive, complementando aí até os comentários do meu colega nobre vereador Sidney Cruz, sobre esse preço, né? Você defendeu aqui muitas vezes que o preço era progressivo para tentar impedir, o preço dinâmico para tentar impedir o crescimento. Gosto dessa teoria, é uma teoria econômica muito válida. Entretanto, no meu parecer, no meu entendimento, os valores aplicados nessa tabela não dão isso, porque mudar de 11 centavos para 20 centavos, quando tem um maior pico de todos, todo mundo vai pagar os 20 centavos e não vai fazer diferença nenhuma. Então, acredito que a forma, talvez os preços colocados na tabela acabaram não tendo esse objetivo de impedir, por exemplo, muitos carros no viário, que aparentemente, embora a gente não tenha um estudo oficial sobre isso, e a gente devia ter, meu nobre colega presidente, acaba não impedindo isso, né? Inclusive um congestionamento do viário. Mas, Rodrigo, eu queria entender quais foram as primeiras negativas que os aplicativos, aí vão principalmente a Uber, que provavelmente era o aplicativo que você mais conversava na época, quais eram, o que eles se indisporam inicialmente em relação ao decreto, em relação ao texto? Por exemplo, foi só a tabela de preços, o preço público, ou teve alguma coisa relativa ao cadastro de passageiros, ou de motoristas, enfim, quais foram esses objeções dos aplicativos em relação ao primeiro decreto? Vereador, do ponto de vista do preço, antes eu vou comentar só a questão do preço, é claro que, assim, e não dá para chutar, né? Você tem que colocar 11, aí depois 15, 20, 30, pode chegar ao preço que for. É o efeito concreto, a gente não tem como adivinhar, isso é muito prático. Por isso é que deveria ser dinâmico, para permitir uma variação de um dia para o outro. Exatamente para poder chegar. A gente não tem como saber exatamente qual é o preço que vai inibir a atividade ou vai estimular. Por isso que ele deveria ser flexível, porque aí você ia acompanhando, ia calibrando até chegou para atingir o resultado. Então, é esse o preço. Aí vou calibrando aqui, agora eu quero estimular na periferia. Vou reduzindo, zerando, ou dando crédito, vai saber. Se a gente quer estimular esse tipo de serviço na periferia, tem que ter um tipo de política. Então, certamente, ele não deve ser fixo. O 11 não atinge a finalidade, ele foi só para permitir a entrada, e a partir daí ele variar conforme a necessidade, e até atingir o resultado pretendido. Tá? Entendemos, então, que não houve do lado da CEMUV, né, que era o órgão que deveria estar acompanhando isso, na verdade houve um relaxamento, talvez um descaso, nesse tempo todo, depois de fixada essa tabela, né, para não ter a mudança da tabela. Não sei, não houve mudança, ainda não houve nenhuma. Não. A ideia era mudar até com frequência, justamente para permitir, enfim. Mas, perfeito. Voltando para a pergunta, então, quais tipos de objeções os aplicativos tiveram em relação ao primeiro decreto? Foi muito duro. Porque qual o grande risco da regulação pública de uma atividade privada ou de uma atividade econômica? É a captura. Você achar que está regulando para o Estado e, na verdade, está regulando para ele. O risco de captura é um conceito econômico bastante conhecido, né, do direito regulatório. Por isso, teve brigas muito fortes, assim, por quê? Eles não queriam fornecer dados. E aí a condição foi fornecer dados. Que tipo de dados você questionou na época? Vários. Eles não queriam fornecer dado nenhum. Eles não queriam fornecer número de corridas? Número de corridas, nome dos motoristas. Quantidade de motoristas? Quantidade de motoristas, identificação. Não queriam dar nenhuma informação. Eles não queriam dar. A condição para se credenciar foi dar. E aí a forma de garantir, porque a Uber demorou um pouco para se credenciar. Ela não se credenciou logo no começo. Ela demorou um pouco, porque aí, quando se regulou o tratamento do dado, ou seja, a proteção do dado, hoje tão falada
a Lei de Proteção de Dados, hoje tão importante em todas as esferas, já era em 2016. Então, depois que a gente regulou para proteger os dados, aí ela se credenciou. Aplicativo, custo. Eu vou ter que desenvolver um aplicativo para vocês me fiscalizarem? Assim a lógica do mercado. A gente incorporou essa lógica do comércio exterior. As boas empresas, elas financiam aquele... Esqueci o nome, não é um raio-x. É um aparelho. Por quê? Porque é mais rápido para elas. Então, elas pagam para ser fiscalizadas e serem fiscalizadas rápido. Então, você desenvolve o API e me dá, e eu vou verificar se esse API funciona, se ele tem garantia de segurança, para eu poder acessar. Então, eles não queriam desenvolver a API, isso era ônus para eles, não queriam pagar, acharam, não, isso é tributo, não sei, é quilômetro rodado, é assim que vai regular, se quiser é assim, se não se credenciar é pior. Então, foi uma luta, não pense que foi fácil, foram várias restrições, e eles não participaram da construção do decreto. Não participaram? Não. O decreto foi criado, até porque não poderiam. Uhum. A construção do decreto foi criado na prefeitura. Essa institucionalidade das reuniões que é preciso ter pessoas experientes para saber fazer. Ou seja, eles não poderiam obter dados nossos. Nós queríamos dados deles para poder fazer a regulação. Então, a ideia era obter, entender o que esse mercado funciona, entender, que nem era mercado, que só tinha um, entender como aquilo funcionava para poder fazer a regulação interna da prefeitura. Não foi... O decreto foi apresentado para eles a partir das informações que a gente colhia nas entrevistas com todos. Com todos. Um dos requisitos que estava no decreto era a exigência do motorista de aplicativo fazer um curso, né? Esse curso, a princípio, era presencial. E aí, no final das contas, acabou sendo online. A Uber pressionou muito sobre isso? Não, acho que foi um entendimento que o curso online talvez tivesse a mesma eficácia que o curso presencial e com uma forma de controlar mais fácil. E em relação ao cadastro dos motoristas na prefeitura, em algum momento se cogitou o motorista mesmo se cadastrar na prefeitura? Essa é uma boa colocação. Era preciso ter uma regulação que permitisse uma fiscalização mais centralizada. Se você fiscalizasse os motoristas, ia pulverizar por 500 mil. Fiscalizar 500 mil é a mesma coisa que não fiscalizar nada. Era importante que alguém tivesse a responsabilidade de fiscalizar e ele ser fiscalizado sem prejuízo de eu poder fiscalizar o pulverizado. Então, a lógica era a OTTC passar pelo OTTC para responsabilizar a pessoa jurídica. É assim a lógica do comércio exterior. Mas, na prática, isso não aconteceu. Aí, se executaram ou não a política, mas a lógica era essa. Eu trazer alguém que se responsabilize em primeira instância por fiscalizar, e eu vou fiscalizar ela e o pulverizado. Qualquer problema eu descredencio e aplico outras penalidades. A lógica era essa. E essa é uma lógica inteligente que se usa, por exemplo, para tributar. Ao invés de você tributar, você faz substituição tributária e faz alguém mais fácil de você fiscalizar. Se você deixar para fiscalizar 500 mil motoristas, na rua, seria impossível. Na prática, o que acontece hoje, né, temos que os aplicativos fazem o cadastro de motorista e aparentemente informam para o município os carros e motoristas cadastrados, mas já se entendeu aqui até com outras entrevistas, inclusive com a Secretaria da Fazenda, que existe a possibilidade, sim, dos aplicativos não mandarem dados para a Fazenda, como registro de certos veículos ou de certas corridas de certos veículos, para não pagar o preço público necessário. E, nesse sentido, quando o órgão municipal, o DTP e a SP Trans foram fiscalizar os motoristas ou os carros, viram que aquele carro não estava cadastrado na plataforma, embora ele tivesse cadastrado operando na plataforma. Só que a plataforma optou
provavelmente, por não informar o município disso. E, nesse sentido, o motorista vem sendo, aí, talvez mais de 3 mil motoristas no município de São Paulo já foram penalizados, inclusive com multa e apreensão do veículo, por um cadastro que ele não teve responsabilidade. O motorista foi penalizado? O motorista foi penalizado. E a OTTC não foi? E a OTTC, infelizmente, não foi penalizada por um cadastro que não é de responsabilidade do motorista. Na prática, foi isso que aconteceu com esse decreto que saiu. Bom, a lógica era inversa, vereador. Era punir a pessoa jurídica tinha que ter incentivo para que os motoristas estivessem muito regulares, senão ela sofreria uma penalidade muito forte. Em algum momento, você, na SP Negócios, tentando entender todo o business, todo o negócio dos aplicativos, você chegou alguma vez a ouvir alguma entidade ou representante de motorista de aplicativo? Participamos de audiências públicas, inclusive aqui. Não exatamente nessa sala, mas aqui na Câmara. Audiências públicas. Isso para outras regulamentações, mas não para essa. Parte do decreto? Para essa. Teve audiências públicas? Teve, porque tinha lei. Algumas vezes. Eu cheguei a participar de uma ou duas aqui. À noite. Mas sei que eu vim. Foi pós-decreto. Pode ter sido pós-decreto. Pode ter sido pós-decreto. Mas na época da formação do decreto. Os motoristas, a gente nem sabia quem eram. Se a gente não tivesse informação, até aí nós não tínhamos informação quem eram os motoristas, só parando. E aí, o que parava durante o dia? 10 motoristas. Quando eram 5 mil ou 4 mil, 10 para 4 mil não tinha representatividade nenhuma. Era preciso ter a informação, e, salvo engano, a regulamentação previu a possibilidade de fiscalização in loco, exatamente como o senhor falou, indo nas empresas, verificando, comparando placa se estava credenciada ou não, e punindo. Bom, então, pelo que eu estou entendendo... Antes não tinha você não sabia nem quem era motorista. Não tinha nenhuma associação, nenhum sindicato, Antes da regulação, representação de motoristas. Você não conseguia identificar o carro que operava esse serviço ou não. Essa era a grande dificuldade da fiscalização tradicional. Ele não sabia quem era motorista de aplicativo ou não. Depois da regulação começou a saber, porque a gente passou a exigir uma identificação. Se estava operando com Uber, tinha que identificar. Inclusive, essa identificação e hoje é muito claro, né, vereador? Hoje, por exemplo, placa de Belo Horizonte, com o celular fica claro, porque é onde se aluga o carro mais barato. Então, hoje tem facilidade para fazer essa identificação mais manual. Essa parte na formação do decreto de ouvir representante de motoristas, embora provavelmente o senhor não tenha conseguido, talvez até pelos próprios aplicativos estarem impedindo esse bloqueio, não querendo fornecer nomes nem de representantes, enfim. Mas, por exemplo, essa identificação visual, que aparentemente parece positiva, hoje ela tem trazido muitos problemas para muitos motoristas em relação à segurança dos motoristas, né? Você citou um pouco antes aqui sobre a hipótese de fazer um botão de segurança, um botão vermelho, como o senhor mencionou. Isso chegou a ser mencionado com os aplicativos? Como que eles receberam essa notícia? Com boa expectativa, porque, afinal de contas, era um item de segurança deles e dos motoristas deles. E por que isso não foi para o decreto ou coisa parecida? Não era decreto, esse é o ponto. A gente precisava colocar, isso poderia ser no CEMUV. Poderia ser no decreto, tinha que ser rápido e infralegal para poder ser adaptado. Mas a ideia era incluir o botão de segurança. É que, a partir de antes de outubro, quando é época de eleição, vocês sabem que o poder público às vezes fica paralisado por uma série de eleições. Então, não se avançou. Mas isso foi discutido, inclusive, com os aplicativos. Um botão de segurança. Salvo engano, foi até um pedido deles, dos aplicativos, ter algum mecanismo de acesso direto à segurança, porque já estava acontecendo um risco maior para quem era motorista de aplicativo. Então, você está dizendo que até os próprios aplicativos indicaram um botão de segurança. Uma forma de ter um acionamento mais rápido de um mecanismo de segurança e proteção. Mas isso acabou não indo para o texto. Se executaram ou não, eu saí do governo, eu saí dessa atividade em 2016. Em relação à idade veicular,
Como é que foi definido isso? Isso. Com que parâmetros foi definida a idade veicular? Porque eu mesmo coloquei uma vez 3.000 carros da frente da prefeitura lá para protestar contra a idade veicular um pouco mais tarde, acho que foi em 2018. Eu não sei qual é a idade hoje. Assim, foi estabelecido de acordo com uma lógica de mercado de veículos. Eu não me recordo agora quanto está hoje, se aumentou, se não aumentou, mas a ideia é não degradar, né? Que o serviço tivesse já que vai rodar, vai utilizar o asfalto, é preciso que ele tivesse determinadas condições de uso. Era essa a lógica. E de segurança para o passageiro também. Perfeito. Era para evitar degradar o serviço. Perfeito, entendi. Sem mais perguntas, muito obrigado, Rodrigo Virajá.